Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, parabéns por você que não desanimou, que não desistiu. Vamos hoje para o nosso último tópico, ele é pequenininho, é um tópico bem polêmico que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o meu entendimento, sobre o que a Bíblia embasa, sobre o que dá para que eu entenda em alguns versículos. Querido, Jesus disse assim, eu já falei mais de uma vez aqui, que nós erramos ou nós sofremos por falta de conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Tiago diz assim que, no seu capítulo 1, versículo 22, que se nós ouvimos a palavra, mas não a colocamos em prática, estamos enganando a nós mesmos. Então, queridos, que esse curso de discipulado esteja sendo bom para que você entenda verdadeiramente como compreender a palavra. E pode parecer que você está estudando ele todo e não está tendo muito aprendizado, mas creia, Deus está trabalhando no teu coração. A partir do momento que você tiver coragem de levar esse estudo a outras pessoas, a outras casas, a outras famílias, você vai ver o crescimento que Deus vai te dar. Estamos acabando, semana que vem, 11ª lição, a penúltima, e na outra, a última lição, para encerrar com chave de ouro. Quero vocês todos comigo aqui, tá? Todo mundo junto comigo aqui. E estou orando, eu acho que vai ter um certificado aí, tá? Um certificado para quem concluiu o curso aí, até no último dia. Todos, nós vamos ver todos que avaliaram, vou ver no grupo. Obrigado você que está comigo, tá bom? Que Deus te abençoe. Então vamos lá. Tema de hoje, outro tema polêmico. Polêmico por quê? Então olha lá, lição 10, participação coletiva. Lembra participação coletiva porque está no meio da comunidade cristã. Tópico 4, o discípulo e o dízimo. Por que eu disse que é um tema polêmico? Queridos, todas as vezes que nós temos que falar sobre dinheiro, que é um dos bens mais preciosos que nós entendemos e que nós achamos, é difícil para nós, aceitarmos. Ou seja, já vou ser bem claro para você, se você tem na tua cabeça uma concepção formada de que dízimo é errado, de que dízimo é do Velho Testamento, de que dízimo não deve ser ofertado na igreja, de que dízimo não é para determinadas coisas, não vai adiantar você fazer essa aula comigo, porque essa aula são para pessoas que estão formando caráter. Porque senão você vai fazer como muitos heréticos fazem. Você vai tirar textos isolados da Bíblia para conseguir comprovar que você não precisa dar o seu dízimo. Mas dízimo, queridos, é bíblico e hoje nós vamos entender, vamos falar um pouquinho dele, é pouquinha coisa. E lembrando que se você tiver dúvida, mande para mim mensagem, pergunte para mim, vamos debater, vamos conversar. Às vezes você tem um entendimento melhor do que eu, às vezes eu sempre acreditei assim, mas você tem uma visão diferente, que nós vamos orar para Deus. Mas, queridos, por isso que é dito o título da lição, o discípulo e o dízimo, porque a principal função de um discípulo é obedecer. Então vamos lá, vamos começar o nosso tópico 10.4, o discípulo e o dízimo. Texto famosíssimo que você deve ter ouvido 1 milhão de vezes na tua igreja, está lá em Malaquias 3, capítulo 10, que está assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Queridos, esse texto é o texto mais usado para quando vão se falar de dízimo. É um texto forte de Malaquias. Se você tiver oportunidade, leia o capítulo 3 inteiro de Malaquias. Ele associa que quem não dá dízimo está roubando ao Senhor, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Desculpe, queridos, eu quero falar sobre o dízimo. Primeiro, a palavra de Deus estava dizendo assim, primeiro, o que é dízimo? Está embaixo, aí vamos ver o dízimo para depois comentar, É um ato, primeiro, voluntário, não é obrigatório, ou seja, a tua salvação não depende do dízimo.
tá? Então não é obrigatório, é um ato voluntário, só faz quem obedece. E Jesus disse que somente quem obedece Ele verdadeiramente ama Ele. E além de tudo é o que? Um ato de fé nas promessas de Deus, em que separamos 10%, daí o nome dízimo, de 10% da nossa renda pessoal para a sua obra. Ou seja, para a manutenção da igreja, para obras sociais, para a evangelização missionária, para a formação de novos núcleos e etc. Ou seja, então o que é o dízimo? O dízimo é 10% de tudo que vem à sua mão. Toda a renda que vem à sua mão, do seu pagamento, do seu vale, se a pessoa te doa um dinheiro, tudo que vem na sua mão, Deus diz para separar 10% e levar à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro hoje? É a igreja. Por quê? Porque é na igreja que vai ter encargos sociais da igreja, para poder pagar a manutenção da igreja, portas abertas, luzes, ventiladores, ares condicionados, para fazer obras sociais, ajudar aqueles que precisam, para ter evangelização missionária, para pagar missionário, ajudar missionário no campo missionário, para a formação de novos núcleos, mais igrejas. Queridos, um dos erros maiores que nós temos é que nós ficamos julgando se quem está recebendo vai roubar o dízimo, se quem está recebendo está fazendo isso certinho. Queridos, eu particularmente, a partir do momento que eu entrego o meu dízimo, que eu ponho dentro da minha salva, o que vai ser feito com aquele dinheiro dali para frente é problema de quem recebeu aquele dinheiro. A minha obediência com Deus eu fiz. Ah, Kleber, então eu posso pegar o meu dízimo, como é falado para obras sociais, obra missionária, eu posso pegar o dinheiro do meu dízimo e mandar para um missionário que eu conheço lá no Peru? Não, queridos. Os 10% é para a obra de Deus. Deus vai trabalhar no coração dos líderes para que possa fazer um bom aproveito disso daqui. Entendeu? Para a obra missionária você vai ofertar. Porque a palavra de Deus também diz que nós precisamos ofertar. Tá bom? Então o texto diz lá, trazei o dízimo à casa do Senhor. E aí muitos vão dizer, mas isso era para o Velho Testamento. Mas isso não era para todo mundo, era só para sacerdote. Mas isso, mas aquilo. Então vamos criar teologias. E vão dizer, mas no Velho Testamento não fala de dízimo. Queridos, eu separei um texto que eu quero que você estude ele comigo. Mateus, aqui está faltando 3, tá? É Mateus 23, versículo 23, é fácil assim, Mateus 23, 23, Jesus está repreendendo os fariseus, e ele diz assim, ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócrita, vocês dão o dízimo, então olha o que está dizendo, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então vamos lá, vamos entender o texto, vamos estudar esse texto. Jesus está dizendo para eles, olha, vocês estão certos, vocês estão dizimando de tudo que entra na tua mão. Não era muito dinheiro, não tinha banco naquela época, mas você dizima sobre o hortelã, sobre o endo, sobre o cominho, ou seja, você é um dizimista. Ele não está criticando, dizendo que eles não podem ser dizimistas, ele está concordando, olha, vocês dão o dízimo das coisas que precisam, mas por outro lado, vocês estão negligenciando as outras coisas, vocês estão negligenciando a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, tudo bem, vocês estão dando dízimo certinho, mas não é porque vocês estão dando dízimo que vocês não precisam ajudar outras pessoas. Não é como, Jesus está dizendo como se fosse assim, eu catei o meu dízimo, os 10% da minha renda, e entreguei na igreja, e a partir daquele momento eu não preciso mais ajudar o próximo, a partir daquele momento eu não preciso mais ajudar o necessitado, a partir daquele momento eu não preciso mais ter um coração misericordioso, eu não preciso mais praticar a justiça, eu não preciso mais ser fiel às coisas de Deus. É isso que Jesus estava dizendo, ei, vocês estão dando dízimo, tudo bem, mas isso não te priva, não te dá a liberdade de não fazer as outras coisas. Aí ele explica onde eu quero que você entenda. Mas vocês devem praticar estas coisas. Qual coisas vocês devem praticar? Justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir, ou seja, sem parar de dizimar. É o que ele está dizendo no texto, sem omitir aquelas.
Entendeu o texto comigo? Então muita gente diz, no Novo Testamento não tem onde Jesus estava falando do dízimo. Tem sim, está aqui, querido, está o versículo aí. Ele está dizendo, ó, não é porque você é um dizimista que você vai abster de ajudar o próximo. Não acabou o teu encargo, o teu dízimo é para a igreja trabalhar com ele. Mas você precisa ser um ofertante, ajudar o teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo, repartir o que você tem. Consegue entender? E principalmente eu quero que grave, sem omitir aquelas, ou seja, sem deixar de praticar o dízimo. Entendeu, queridos? Mas aquilo que eu disse, se você não tem um entendimento, você vai continuar arrumando versículos para dizer que não, que isso não é, que não dá certo, que é aquilo, que é caçado. Não, queridos, é bem básico. Nós saímos de Malaquias 3:10. Velho Testamento, sacerdotes, eu não quero acreditar, tudo bem, então Jesus vem aqui e fala para eles, ó fariseus, tá certo, parabéns, vocês estão dizimando, tudo que entra na tua mão, vocês dizimam quando recebe do hortelã, quando recebe do endro, quando recebe do cominho, parabéns, estão ótimo, mas vocês estão negligenciando as outras coisas que não pode ser comparado ao dízimo, ou seja, não é porque você dizimou que você não tem que praticar as demais coisas. Aí ele diz, olha, vocês devem praticar todas estas, justiça, misericórdia e fidelidade, sem deixar de praticar, sem omitir, sem parar de dizimar, ou sem omitir aquelas. Entenderam, queridos? Aqui está um versículo para aquele que briga contra, mas o que eu posso dizer para você é o que eu disse no começo. Quando eu não quero, porque o dinheiro dói no meu bolso, o dinheiro toca no meu bolso, quando eu não quero, eu vou arrumar justificativas para não fazer. É a mesma coisa quando eu quero praticar um pecado, que eu sei que é pecado. O que eu faço? Eu tento procurar na Bíblia alguns versículos isolados, criando uma heresia, para justificar o que eu quero fazer. O texto é bem claro, queridos. Parabéns, hipócritas que estão dando dízimo, mas vocês negligenciam, são mentirosos, não fazem total obra do Senhor. Então vocês têm que fazer estas coisas sem deixar de dizimar. Entenderam, queridos? Continuando, como devo contribuir? Com alegria, entendendo que somos abençoados por Deus e que tudo que temos é concessão do próprio Deus. Olha que bonito esse versículo que Paulo diz, ó, cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Jesus condena a falsa contribuição, pretensiosa e chantagista, mas endossou o dízimo em parceria com o juízo. O juízo, a misericórdia e a fé, foi o que nós lemos, Mateus 23:23. Observação, os encargos da igreja são centralizados sempre no corpo diretivo da mesma. Os encargos financeiros, no caso, têm a administração de uma tesouraria, que em conjunto com a diretoria, presta relatórios periódicos à igreja de quanto, quando e onde foram empenhados os recursos. Portanto, todas as nossas contribuições devem ser sempre dirigidas às coletas oficiais em nossos cultos, para que se faça a correta e organizada utilização destas. Entendeu? Aquilo que eu disse, quando você contribui, a partir dali, o encargo é de quem recebeu. Se estão fazendo coisas erradas com esse dinheiro, queridos, ore ao Senhor, porque já não te pertence mais. A partir do momento que você entregou, você devolveu. Se você tem algo de alguém e você vai devolver esse algo para a pessoa, não importa o que ela vai fazer com aquele algo, a partir daquele momento é por conta dela. Entendeu, queridos, o que é dízimo? Entendeu sobre verdadeiramente o discípulo dizimar? Quais são as ideias, o que eles usam, o que usam para separar isso? Entendeu Jesus no Novo Testamento certificando que todos têm que dar o dízimo, mas também têm que praticar justiça, fidelidade, misericórdia? Que você, sendo dizimista, não te priva das outras funções dentro da igreja? Conseguiu entender comigo? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe, que continue te abençoando, que continue dando forças para você terminar comigo este curso. E a semana que vem estamos de volta. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, namoro, casamento na presença de Deus.
Amém? Fiquem todos com Deus.